Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF 1. Eu sou Jorge Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, mais uma semana que estamos juntos. Hoje trago duas referências para vocês. Ele, biomecânica, anatomia, conselheiro do CREF 1 e da área acadêmica. Ela, fisioterapeuta profissional de educação física e também da área acadêmica. Hoje eu trago para vocês José Carlos Siciliano e Sheila Torres. Para iniciar já é difícil falar José Carlos Siciliano, porque é siciliano e vai ser até o final. Na verdade, Cici, né? Cici. Calma, no meio eu começo no Cici. Tá bom. Então eu vou passar a palavra para vocês, para se apresentar a todo mundo e a gente começar esse bate-papo delicioso. Obrigado pela presença. Tá ótimo. Primeiro, damas. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer muito, o convite. A gente fica realmente muito feliz de vir aqui poder falar um pouquinho da nossa profissão e o que pode vir pela frente para melhorar cada vez mais a nossa profissão. Bom, eu me chamo Sheila Torres, ou professora Sheila Torres, como sou bem conhecida no meio acadêmico, universitário, com os meus alunos, e estou aqui hoje realmente para falar um pouquinho dessa trajetória aqui, tá? Então vou passar para o meu amigo Cicia, que vai falar um pouquinho sobre ele. Bom, eu sou José Carlos Siciliano, né? Siciliano, ou Cici para os íntimos, né? Sou formado em Educação Física, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a trajetória, vamos falar um pouquinho aí da nossa vida aí, hoje, 20 anos de docência, 22 anos de formado, participei do processo de regulamentação da profissão, então lembro do... Juntinho, lembro do professor Hernani, Bernard, todo mundo entrando lá na minha faculdade para poder assinar a cartinha, né? Na época era cartinha para a gente poder regulamentar já. Então, fazia parte disso, né? E muito feliz de estar aqui com uma amiga e posso dizer, com uma pessoa... Já se conheciam? Já. E eu não sabia. Então, o detalhe é o seguinte, eu vou contar. Eu que trouxe para a profissão. É verdade, eu ia falar sobre isso, Vocês vão começar a dar spoiler? Eu ia falar sobre isso porque realmente a gente não combinou nada e realmente a história é muito interessante mesmo. Olha, quem tá assistindo... amizade, viu? Quem tá assistindo, com certeza já viu o Siciliano em algum lugar. Às vezes nem era ele, mas era ele. Qual esse restaurante da gente? Gente, essa brincadeira é fantástica. Não, é fantástica. É porque, na verdade, o que acontece, né? Eu tenho 20 anos de docência no ensino superior. E vira e mexe eu recebo uma mensagem. No outro dia teve um aluno que estava em Goiás, num evento de crossfit. Siciliano, você tá aqui. Competindo? Aí eu falei, não tô em Goiás. Aí mandaram. Depois foi no Botafogo. O jogo do Botafogo. Tinha um cara aparecido. Aí botaram que eu tava no jogo. Eu falei, não tava. Meu sobrinho mandou uma foto. Aí meu sobrinho, o vizinho dele de frente, o vizinho de frente, de porta dele assim, é igual. Tava na piscina brincando, eu falei assim, não sou eu. Aí resolvi emagrecer, né? Pra ver se vamos... Metade acabou. Acabaram de olhar, não arrumaram um siciliano magro agora em todos os locais. Teve uma que foi, tipo assim, graças a Deus eu estava em casa dando aula pelo Teams. Porque que acontece? Era um cara numa chopada da faculdade e os alunos, Siciliano veio pra chopada. Eu falei, não! Eu tô em casa dando aula. Peguei, printei, mandei pra minha mulher, falei, tô em casa. Não, e essa história é real mesmo. A gente estava fazendo TCC do curso e aí o professor que estava na banca, a cara do Siciliano, inclusive a marca igualzinha na cabeça dele. Pode, né? O professor projeto lá. É bom, então. Só que foi replicado duas vezes. Bom, pra gente começar esse bate-papo, eu acho que a gente pode ir lá nos primórdios. Sim. Antes de educação física, antes de faculdade, pra gente conhecer realmente quem é. Agora sim, o José Carlos e a Sheila. Sim. Depois a gente fala da Sheila Torres e do Cici. Como é que era essa infância aí, essa adolescência? Pois é, falando dos primórdios, né? A gente aprende muito isso na educação física, né? Sempre fui a criança, adolescente que jogava bola, corria, pulava, andava de bicicleta, corda. Gostava da educação física no colégio, mas assim, na verdade, eu falava assim, o que eu vou fazer quando eu crescer? Aquela grande conversa que todos nós temos. Eu falava assim, quero ser professora, já desde criancinha. Então ia lá, riscava o quadro, a casa, minha mãe ficava maluca. E assim, eu tinha uma veia muito boa realmente para o ensino. E aí
passou esse tempo todo, a gente vai passando o caso para cima, para baixo, e aí no momento que a gente o Cicinho está falando, tem 20 anos aí, né? Eu tenho 20 anos de formação também, porque eu sou formada, minha primeira graduação é fisioterapia, são 22 anos de formada também, né? E sou muito novinha na educação física, 4 anos, mas eu já trabalho, na verdade, seguindo esse ramo, já desde o momento que eu me encontrei como fisioterapeuta. Então eu precisei, na verdade, acertar os detalhes e fazer a coisa certa, que depois a gente conta como é que foi isso direitinho. Olha como é que vocês não podem entender, olha a revelação aí. Pois é, porque eu sempre falo o seguinte, a gente fala assim, eu trabalho com fisioterapia, ótimo, mas chega um ponto que o nosso paciente precisa de mais alguma coisa e eu tinha que saber que momento entrar no outro território. E eu nunca gostei de fazer nada que eu não fosse da minha área. Então o que eu fiz? Com a ajuda do meu amigo siciliano, que falou, por que você não faz educação física? Aí, culpa toda dele. Culpa dele. Culpa boa. Culpa boa. Vindo pra casa, queria se mudar, no carro, meu marido, meu filho, e ele falando, por que você não faz? Tem tudo a ver. Eu imagino que ele deve ter falado pouco, né? Muito. Foi falando. E aí foi isso que aconteceu. Então hoje eu me sinto realmente integrada. Eu posso atuar tanto com a reabilitação, tanto com o aluno. Mas voltando ao que você me perguntou no início, lá mesmo, então muito bem. Na época, como vocês falam de 20 anos de reconhecimento da educação física, ele era muito voltado para o fitness, né? Então tem aquela coisa marombeiro e tudo mais, e eu sempre queria a promoção da saúde, trabalhar com a saúde naquele momento, era o que eu visualizava na minha formação. Fui fazer físio, acabou acontecendo isso, e com o passar desse tempo, a gente trabalhando, a gente começou a ver a sociedade mostrando a educação física de um outro formato. Até mesmo quando eu entrei na faculdade, há 5 anos, né, na época eu sou formada há 4 anos, quando eu entrei, já era uma outra veia acadêmica de promoção de saúde. E isso realmente me apaixonou. Porque assim, quem trabalha com educação física trabalha com saúde. Eu me arrepio, gente. Promoção de saúde. Entendeu? O cara que hoje, atualmente, eu vou falar que eu sou novinha, né, Cecília, na educação física. Então, hoje, eu não vejo um aluno meu buscando isso, assim, eu quero hipertrofiar. Quero, lógico, mas eu quero saúde. Então, assim, juntando dos primórdios, a ação como professora, querer trabalhar com promoção à saúde, minha mãe deixava riscar tudo dentro de casa, pulava, tudo isso que a gente entende que é importante, não fugia da educação física, não colocava atestado dizendo que estava com dor, alguma coisa, fazia educação física. E na minha época da educação física, os professores realmente tinham um trabalho maravilhoso, que é a educação mesmo na educação física, e aí você tinha realmente a contribuição para o dia a dia. E aí... É novinha, mas a veia tá pulsando, né? Tu conseguiu? Não, isso aí eu sou ardente. Na verdade, a tua inserção na saúde já é... Eu defendo muito, não tem se alguém falar mal, eu brigo. E quem era José Carlos? É aquele caso, né? Não sei se... Pensa bem. Não, vou falar o que pode se falar, né? Tá bom. E tem uma história interessante, recente sobre isso, do que eu vou falar até aqui agora, né? Porque eu fui o cara que, teoricamente, era famoso que é N, né? Que é nada. Se eu fosse ter alguma coisa, o pessoal assim, não acredito, né? E é engraçado porque, recentemente, no campus que eu trabalho, tem uma professora que é minha colega, que foi minha colega do ensino fundamental. A gente estudou todo o ensino fundamental junto. Caramba! E ela fala que eu sou um caso de estudo porque as professoras penaram comigo. E eu dei certo na vida. Eu não acredito que o siciliano faz doutorado. Superou todas as expectativas. Ela falou assim, eu não acredito. Então, na verdade, eu era o cara que a Sheila falou da educação física. A educação física na minha época de escola é aquela educação física que a gente conheceu, né? O famoso rola-bola. E não era nem um quarteto fantástico, era dupla dinâmica. Só dupla dinâmica. Futebol eu queimado. Nada além disso. Você escolhe, você apita e jornal aberto, professor dando aula. Professor dando aula e eu odiava futebol. É mesmo? Odiava, eu não sei jogar futebol. E é uma revelação, eu não sei jogar futebol. Gente, nem imaginava. Gente, né? Eu aprendi a jogar futebol fazendo aula de educação na faculdade. Não sei, certo? Só que eu era atleta de natação.
E aí fui atleta, fui ser, na época, antes da regulamentação, cheguei a ser técnico de natação, tanto é que eu fui provisionado. Que legal, você não sabia. Eu fui provisionado, meu CREF é 4357, comecei como provisionado e depois peguei o CREF definitivo como G, né, como graduado, mas antes era de provisionado. E aí eu fui ser militar dentro do quartel, atleta da equipe da aeronáutica, e aí fui me encantando e aí resolvi fazer faculdade. Então o esporte já estava presente desde... O esporte, assim, a natação, no caso, natação, né? mas não a aula de educação física era algo que, tipo assim, não gostava. E eu tinha uma prima com deficiência, e eu achei que poderia fazer alguma coisa. Apesar de depois descobrir que a deficiência dela não tinha jeito, já ela já ia falecer, mas a questão em si, que ela tinha Wernicke e Hoffmann, mas a questão em si, eu fui para a educação física buscando alguma coisa nesse lado. Nesse foco. Nesse foco. De saúde também, de saúde, né? Tudo isso. Então, automaticamente, a gente... E aí, né, os mais novos não conhecem, né? Você também é muito novo, não conhece. Cheira da minha época, tinha um tal do Orkut. O que era isso? Nunca ouviu falar disso, né? E tinha aquele depoimento, tinha um depoimento de um grande amigo meu que ele botava assim, que eu, quando fui para educação física, eu me encontrei, eu virei a chave. E aí eu resolvi estudar e fiz graduação, pós-mestrado, fazendo doutorado, fiz outras graduações, faço outra graduação hoje, tudo junto ali. Mas aí uma indagação, por que educação física? Porque, pelo que eu estou tentando entender, o José Carlos, você tinha... Não tinha uma simpatia com a aula, mas tinha uma vivência esportiva. Com o esporte e a sua prima. E a minha prima e a modificação através do esporte. Porque o detalhe é o seguinte: tinha essa chave. Quando eu fui fazer educação física, eu tinha uma empresa de informática, eu estou falando de 97. Eu tinha uma empresa de informática com os amigos, eu tenho conhecimento, eu sou formado em edificações pela aeronáutica, e eu tinha um conhecimento na área de eletrônica. Então ninguém acreditava que eu ia fazer educação física. Eu só era atleta. Eu só era atleta. Que ia acabar e você ia seguir na área. E justamente não, mas eu acreditava e acredito hoje na transformação através do esporte. Né? Isso. Com ferramentas de inclusão, de transformação e de modificação de vida. Então, em nenhum momento veio à sua cabeça, por exemplo, no início lá, aula de escola. Não. Era atuação para sociedade e saúde. E no primeiro período da faculdade eu descobri que eu queria ser professor universitário. É mesmo? Isso. E aí eu vou te falar, com 20 dias de colado grau, eu colei grau. Vou botar um pouquinho mais. Eu colei grau dia 23 de março, dia 15 de abril, por acaso, dia do meu aniversário, eu estava começando a dar aula no nível superior. Caraca. Né? Então foi uma coisa assim. Então, mas isso, e aí esse convite ele vem através dos seus professores? Dos meus professores, do aluno que você é durante a tua graduação. Isso que o Ciciliano está falando é assim, eu também sou professora universitária e a gente sempre condiz isso. Ele, na verdade, assim que ele se formou, ele começou a dar aula. Eu, como fisioterapeuta, já trabalhando e atuando numa universidade, coordenando um curso de fisioterapia, eu não tinha... Estava me formando e já estava sendo chamada para dar aula na educação física também. Histórias parecidas também. Os próprios professores que eu sentava... Uma coisa que eu falo que eu estava na sala de aula, o respeito que eu tinha com os meus professores em sala de aula, que na verdade eram meus amigos, ali passava assim, a credibilidade e o olhar da Sheila. Então eu falo sempre para os meus alunos, para os profissionais que estão no mercado, gente, o respeito e ética não pode ser deixado nunca. E dali criou-se essa fonte. Então o trabalho foi crescendo até eu chegar a coordenar o curso de educação física também. Então eu fiquei assim, gente, nossa, o que trouxe? Que legal. Então realmente eu trabalho de uma forma correta e estou dando o melhor para a educação física também. Então muitos louros vieram sendo polidos agora, também. Em cima dessa frase de vocês dois, o quão é importante a postura do aluno, né? Totalmente. Esse networking, você está sentado estudando, mas você já está, como a Sheila falou, colocando o teu nome. Na verdade, eu falo que a gente fica na vitrine enquanto aluno. Totalmente. Claro que eu vou brincar, por exemplo, eu tinha um conhecimento de informática, então era um diferencial para a época 97, 98, 99, os professores compraram seus notebooks, que na época teve
uma promoção da Caixa, tudo isso, um programa do governo para incentivar professores a comprar notebook. E quem foi que mexeu no computador dos professores? E aí eu tô falando de pessoas que, José Riso, mexendo, cuidei, professor Tufi, professor Paulo Alberto, professor Claudiel, diversos professores que foram meus professores da faculdade, são meus amigos hoje, né? Alguns já não estão mais entre nós, mas os que estão são meus amigos, e é importante falar isso porque é a hora que a gente está na vitrine. A nossa postura enquanto aluno faz toda a diferença. O aluno que está lá, assim, que o aluno de educação física, às vezes ele vai pro primeiro período achando, é oba-oba. Não, você ali, você tem que ter a virada de chave. Você começa a escrever o teu currículo ali, né? Isso. Vai ver como é que vai fechar, né? Falo sempre isso, que quando a gente fala assim, preciso de um profissional para trabalhar em tal área, a gente conversa. Você lembra? Você sabe qual é aquele? Você lembra daquele aluno que estudou com a gente? Vamos indicar ele? Isso aconteceu realmente. Eu tive um estúdio, tive um local, que eu trabalho com Pilates, e aí foram 2 ex-alunos que foram trabalhar. Então, realmente isso mostra, e eles se percebem que é tão importante estar ali envolvido, conhecimento, ética, né? Realmente ele percebe essa integração, e aí ele consegue, porque ele fala, o mercado de trabalho está difícil para aquele que não sabe realmente transformar, estar entre outras pessoas, conversar, ter conhecimento, estudar. Não adianta somente ter o diploma, sair, entrar numa academia e dizer que está tudo bem, que eu estou dando aula, não é isso. Ó, vou dar um presente para vocês. Vocês dois iniciaram a coordenação. Você iniciou da aula 20 dias. E eu na coordenação. E você na coordenação logo depois. Agora eu vou fazer pergunta inversa, que aí é o presente para vocês. Vocês dois, como professores universitários, dá para perceber na aula? Dá. Como você falou, totalmente. Quem que eu vou indicar, quem que eu sei que dá. E eu vou usar uma frase que um grande mestre meu, né, meu professor, que não está mais entre nós, Dr. José Riso, foi meu professor na faculdade, meu orientador na época da graduação, quando ele veio a falecer no TCC, ele falava, estuda só um pouquinho que você sai da média. Só um pouquinho. Na média, todo mundo que está no mercado do trabalho passou. Então você tem que ter o diferencial. O diferencial é você estar acima da média, você ter o teu network, você ter o teu diferencial. Porque se você for igual a todo mundo, é mais do mesmo. É mais do mesmo. E isso foi alguém percebeu em vocês, e hoje vocês estão nessa outra posição. Fazendo a mesma coisa, trazendo para a sala de aula essa prática, essa vivência. Mas às vezes o aluno olha para você e fala, viagem isso. Não é. No final eles percebem isso. Ou pior ainda, Sheila, quando viram pra você e falam assim, você teve sorte. Eu falo, é engraçado. Porque eu tenho colegas de faculdade que hoje não estão nem mais na área, no outro dia, você teve sorte. Eu falo, gente, olha só, eu até posso ter tido sorte no início. Não vou mentir que a gente pode ter tido um professor que tenha tido um carinho por você, tenha te indicado tudo isso. Mas só que você não é abriu, sorte. Você abriu. Só que você, é o que eu falo, por exemplo, eu hoje, né, eu estou há 20 anos no ensino superior. Eu vou falar que dentro da instituição que eu trabalho, eu atingi o grau máximo, que foi a direção nacional do curso. Perfeito. Então não é só sorte. É sorte, mas você tem que ter competência e tem que ter, certo? Tem que ter uma paciência habilidades para agarrar aquela oportunidade e conseguir transformar ela. Exatamente. É competência, e aí tem um colega que fala, né? Sorte é igual a QI mais competência. Que é, alguém vai te indicar, mas você tem que ter competência para manter. Porque quantos passaram pela mesma instituição nesses 20 anos e quantos passaram por outras instituições? É mais ou menos a oportunidade com a preparação, né? Se a oportunidade não aparecer e você não tiver preparado, até porque vai embora. A primeira vez que eu fui chamado para dar aula no ensino superior, eu vou falar, você fala assim, Cília, você estava preparado para dar aula? Claro que não. Eu subi as escadas. Tremendo. Até porque eu estava no meio da pós-graduação. Porque eu comecei a pós na época, podia começar a pós antes. Então eu estava fazendo pós-graduação antes de formar. Quando eu formei, tanto é que logo depois eu acabei a pós, eu subi as escadas tremendo para dar aula. Para pegar 16 tempos de anatomia numa semana, que era uma turma que começava em abril e acabava em julho.
a turma com quase 70 Eram alunos. turmas muito grandes naquela Desesperador. Tu tremia. E novinho, que tu não podia, agora a gente tá. Sim. Não tem mais cabelo, barba, né? Vai entrar nesse mérito? Vamos entrar nesse mérito. Não, me deixa só aqui batendo papo. Bom, eu tenho cabelo, Não fez isso. Né? Então, cara, você fala assim, você entrar novinho numa sala, dar de cara com uma turma e tem que... Mas tem que estar preparado. Justamente. O medo ele vai existir, mas se você não estiver preparado... Você tem que enfrentar as coisas. Eu sempre falo isso, enfrentar. Enfrentamento tem que ser com preparo, né? Porque a gente vê a gente enfrentando as coisas aí sem preparo nenhum. E aí eu falo muito, assim, eu continuo na docência, sim, mas quando ele falou sorte, eu não deixei de atuar lá na prática do campo, na academia, no estúdio, nos atendimentos, paciente particular, no aluno, no personal, eu continuo no atendimento. E essa sorte ele vem muito da rede social, o paraíso da rede social. É o paraíso da rede social. Né? E eu vou falar pela Sheila, que eu acompanho, né, e conheço, ela atua tanto na fisioterapia quanto na educação física, que ela conseguiu fazer um link. Essa aí eu vou te perturbar agora. E ela consegue fazer. Eu quero te ouvir. Não, e é engraçado, porque a gente não. É o que eu falei, eu não fui brifado. Então, isso é deixando bem claro, eu não fui brifado. Tá? Sabe disso. Eu não sei de nada que está acontecendo aqui. Então, automaticamente você vê que ela conseguiu fazer as duas profissões se encaixarem. Hoje, por exemplo, eu estou muito mais para a área, né? Apesar de ser trabalhar com reabilitação, com recuperação musculoesquelética, que quando eu fui trabalhar com recuperação musculoesquelética, a gente discutia muito, eu e Sheila, porque é da física. Eu falei, Sheila, justamente eu fui trabalhar na parte que é da educação física, porque quando tem o profissional de educação física, ele entra, quando o fisioterapeuta libera. Então, é isso aí. E é justamente a gente trabalhar, saber diferenciar, que as pessoas acham, aquele caso, né? A educação física, ele acha que pode passar vou passar só um suplemento. Não, você é do nutricionista. Quer passar suplemento, vai fazer nutrição. Perfeito, é o que eu falo. Quer usar ultrassom, quer usar TENS, quer usar qualquer outro aparelho, recurso eletroterapêutico, vai lá e vai fazer físio. Quer trabalhar com a cinesioterapia, vai fazer físio. A nossa área é da educação física. E tem bastante coisa para Se eu quero trabalhar com distúrbio cinético funcional, é da físio. Se eu quero trabalhar com a recuperação, é nosso. Então, é justamente saber cada um no seu quadrado. Por isso que lá atrás, aí eu não formei. A Sheila formou. Ela me perturba até hoje para formar. Ele fez fisioterapia. Eu fiz fisioterapia. Se perturba. Pois eu falei pra ele, faz, porque você realmente olha, ele sabe muito. Ele realmente seria um excelente fisioterapeuta também, viu? Quem tá assistindo pode cobrar depois na rede social. Já terminou? Já? Tu vai ter que fazer. Eu tô acabando contabilidade agora, gente. Aí a próxima vai ser fisioterapia. Olha só, antes da gente entrar nas profissões, pra gente quebrar um pouco o clima. Essa palavra ficou tá muito na minha cabeça agora que vocês falaram, porque realmente acontece. A tal da sorte. É aquilo que a rede não mostra, né? Ninguém vê. Como é que tem aquela frase? Quem vê close não vê corre. E aí, pra ficar legal, eu não sei se existe, mas se existir vocês podem falar. Perrengues. Muitos. Até hoje. Eu ia falar no passado. Até hoje. Porque, óbvio, né? A gente vê o Cici num patamar, como você falou, chegou à direção nacional de um curso. A Sheila, coordenadora de fisioterapia, coordenadora de educação física. Talvez quem assista fale assim, ou é a sorte, ou, poxa, quero chegar lá. Cara, mas é uma construção, né? E aí, antes da gente entrar no mérito de atuação, conta aí o que puder. O que puder. Cara, de perrengues, assim, nessa trajetória. Eu vou falar de perrengues antigos, mas eu vou falar de hoje. Até hoje, meu normal é 4h30 da manhã tá de pé e 11h30 da noite tá chegando a casa. É o normal hoje. 4h30 eu acordo, pego às 7 horas da manhã no centro da cidade, às vezes estou 8 horas da manhã na URCA lá, na aula do doutorado, 7h30 da manhã na URCA, na aula do doutorado presencial numa segunda-feira, trabalho no Rio, trabalho em São Paulo, às vezes, isso hoje. Mas lá atrás, eu trabalhava. Faculdade tinha problema? Faculdade? Quando fiz faculdade? Ué, eu era militar, eu tirava serviço todo final de semana para não tirar serviço dia de semana e não faltar a faculdade. Não tinha vida, né? Ou não tinha vida. Então, automaticamente, eu era aquele aluno que, meio do feriado, eu tava lá. Eu era aluno que eu, como professor, não quero. No meio do feriado, tava lá, professor, eu quero matéria, eu não quero revisão, não. Porque eu não estou tirando serviço hoje, porque é para poder ir para a faculdade. Você reprovaria o José Carlos. Eu reprovaria o José Carlos.
Não, Eu falo isso, cara. Aí, tá falando de perrengue, assim, na faculdade. Na primeira faculdade, eu era funcionária da universidade que eu trabalhava, administrativamente. Olha! Então, eu tinha bolsa porque eu era funcionária. E assim, eu nunca tirei uma nota menor que 8. Eu colocava ali porque perdi a bolsa na época. Sorte, porque perdi a bolsa, entendeu? E assim, eu trabalhava o dia inteiro, eu morava próximo à Glória, estudava na Barra, não tinha BRT, nada disso, era um 175 que passava a vida toda até chegar na Barra da Tijuca. E aí, eu terminei em 4 anos, que eram 4 anos, fui uma excelente aluna do CR 9.5, trabalhando e estudando de madrugada, meu pai no ponto do ônibus esperando eu chegar. Beleza, e foi assim. Aí uma semana depois que eu formei, já estava trabalhando na clínica, já era fisioterapeuta, trabalhando, atuando. Aí todo mundo achou, que bom, que maravilha, você, menina, dizem que não dá dinheiro e tu já teve sorte. Aí você vai falar assim, na educação física, poxa, tu já é formada, já tem seu emprego. Ele sabe como é que foi. Eu estudava presencialmente, eu ia pra aula, eu jogava bola, eu jogava vôlei, levava bolada, fazia todas as aulas práticas. Sexta-feira, meu filho era pequenininho, chegava em casa... Foi minha aluna. Fui aluna dele de natação. E ele, sabe, não deixava dar mole. Pois é. E aí, sexta-feira, eu chegava em casa querendo ver meu filho. Meu filho, mãe, você tá demorando. Mãe, o que aconteceu? Tá suada. Meu filho foi jogar futebol. Eu não entendia nada. Pô, minha mãe tá jogando futebol à noite, gente. Aí eu falei assim, vamos pra aula com a mamãe. Vamos com a aula. Hidroginástica lá no Axi, aquele sol, aquele verão de 40 graus. Ele olhou assim, ele, pai, a aula da minha mãe é muito boa. Ela fica brincando na piscina. E assim, então assim, na verdade, tudo que eu faço com muita garra e muita vontade, sabe? Eu acho que eu sabia que tinha uma meta, terminar para poder trabalhar. E o perrengue de continuar saindo 5 horas da manhã e chegando tarde vai continuar, gente. Vai sempre continuar isso. Não, eu acho legal que a pessoa fala que não foi fazer a educação física por fazer. Você vivenciou, se dedicou. Eu não faria isso de dizer fazer, deixa passar. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que ver. Como é que eu vou ser professora? E eu tô falando isso, sabe por quê? Porque meus alunos falam assim, legal, faça teoria, não quero fazer prática não. Gente, tem que fazer prática, gente. Você é profissional de educação física. Vai fazer o quê? Você vai falar, como é que se ensina se você não tem gesto motor? Não, isso recadão, é verdade. Não, isso é muito importante, né? E aí eu falo o seguinte, né? Ainda de perrengue, né? Pegando esses perrengues que a Sheila falou, eu lembro quando eu comecei a trabalhar. Fora a faculdade, que a gente teve esse problema, né? A questão de quartel, tudo. Eu comecei a trabalhava em Petrópolis. E não tinha carro. Eu tinha um colega que me pegava de madrugada na Avenida Brasil. Que horas? 4 e pouca da manhã pra gente subir a serra, e eu de branco, porque eu dava aula pra fisioterapia. Né? Eu sempre brinco que... Fantasma da Brasil. Fantasma da Brasil. 1,80 m, né? De branco na Brasil. Eu falei assim, se eu passasse por mim, eu achava que era uma entidade. Mas foi sorte, né? Foi sorte, né? E essa questão que a Sheila fala da gente e perrengue, até no mestrado, porque quando eu fiz mestrado na Saúde da Família no centro da cidade e saía do mestrado 5 horas para dar aula 7 horas em Nova Iguaçu. Pegava trem, porque de carro não dava tempo de chegar. Então eu cansei de ir esmagado dentro do trem. Pessoas pequenininhas assim como nós, né, dentro do trem, que hoje eu ainda estou mais magro, mas você tira aquela época que era o siciliano e meio. Eu lembro do metrô, a gente voltando também. Totalmente. Então, porque o diretor nacional não anda de limusine, né? Não. Ele anda de trem. De trem. Mas é sorte que é sorte. Até hoje, aí as pessoas falam assim, não, é sorte. Então essa questão do aluno olhar, e a outra coisa que a gente escuta muito do aluno é, professor, eu não tenho tempo para estudar. Então, pois é, a gente acabou de falar de tempo agora, a gente também nunca teve. A gente nunca teve. A Sheila falou do CR, eu tô acabando contabilidade, meu CR é 9,38. Meu coeficiente de rendimento na contabilidade 9,38. Então você vê que... Não é possível que um coeficiente seja sorte, né? É sorte, porque você estuda. Né? No doutorado, meu coeficiente de rendimento também é alto. Tá? A minha nota, uma nota minha, que eu vou fazer aqui uma crítica aqui, né? Eu tirei 9,99 numa disciplina, não tirei 10. Eu tenho isso eu levei pro coração, a professora sabe disso, ela sabe. Eu tive aula com ela. Não, ela sabe que eu a amo, mas 9,99 foi assim, no coração.
coração, levou pro coração. Tá? Revisa essa prova, vai. Vai, né? Aí a gente fala. Ela tá querendo o melhor seu. Sim. Não, mas eu falo assim, então é Maior, ótimo. O que é melhor 0,01 é muita coisa. Que é o melhor seu. É muita coisa. Então, a gente vê que a gente busca a excelência. Então, é aquele caso, o que você fizer, faça com excelência. Se vão dizer que é sorte, se não vão dizer que é sorte, aquilo que acham é um problema do outro. O importante é o que você sabe o que você fez. Os perrengues que você passou, só você sabe. As noites que você ficou sem dormir, né? As noites sem dormir, os dias sem ver a família direito, né? Final de semana, você está lá escrevendo o seu trabalho, o seu TCC, você está deixando de passear, de viajar. Tudo. Quantas vezes eu lembro do meu primo falava assim, final de semana, vamos pra praia, não tô estudando, mas essa menina é maluca, fica estudando o dia inteiro. Só que, gente, qual o horário que eu tinha pra estudar? Final de semana ou de madrugada? São escolhas? Não, de meia-noite às 6, é o que você tem. Até hoje, viu? Porque quando você fala da sorte, aí você fala assim, poxa, tá formada, que bom, tem uma vivência. Às vezes surge cada caso novo que você fala, meu Deus. Ainda mais na saúde, não tem jeito. Não, pegando exemplo, você que da área da fisioterapia mesmo e trabalhou com respiratória, com a Covid, foi tudo novo. Não, e a Covid dos dois lados, né? Na física e educação física, né? Exatamente. Você tá trabalhando bastante dos dois lados. A comorbidade bastante mesmo. de morte foi... Isso aí. O sedentarismo, né? Sedentarismo, isso aí. E vocês têm a impressão de que normalmente quem joga o foi sorte faz menos do que vocês? Muito. Normalmente quem ataca faz menos do que a gente. Eu não posso dizer que faça menos, né? Mas não se dedica tanto. Busca menos, ou busca menos, ou acha que... ou não se envolve, porque também tem uma coisa que eu acho que é importante, né? Eu falo por mim, vou falar como conhecida, né? Amigo dela, falo pela Sheila, há uma diferença de compromisso. Entre compromisso e envolvimento. Muitas pessoas são comprometidas, mas não são envolvidas. E aí trago pra gente mesmo, quantas pessoas falam, eu sou comprometido com a profissão, tá? Comprometido com a profissão, chegou lá, dou minha aula e acabou. Comprometido, você marcou comigo tua hora, eu cheguei aqui. Isso é obrigação. Isso é comprometimento, não, mas é o compromisso. O que você Agora, faz além o envolvido daquilo? É você ter a sensação de pertencimento, é você estar dentro daquilo, aquilo é meu, certo? Se acontecer qualquer coisa, não. É tipo assim, na profissão, eu posso falar mal, mas ninguém pode falar mal da minha profissão, não. É que nem irmão. A gente discute em casa. Eu vou discutir contigo da profissão agora. Sim. O administrador vem falar mal da minha educação física, não. Educação física é aqui, mas aqui fora aqui e até eu o que ele está falando aí do envolvimento da sorte, ainda falando desse assunto, as pessoas falam assim, realmente você teve sorte, eu não consegui nada na vida e tudo mais, só que a pessoa se limita, ela se limitou, ficou naquele espaço, não quer fazer nada mais para melhorar, não quer, pronto, morreu ali. Então realmente, se ela não buscar nada e não se envolver com pessoas, que não tem jeito, tem que envolver com pessoas, tem que estudar, tem que estar próximo, isso tudo faz parte, porque ela prefere ficar naquele cantinho dela ganhando aquilo que ela está reclamando, mas ela não faz nada para melhorar, conforto, né? Nada para melhorar, entendeu? Eu moro aqui no bairro X, nunca vou sair do meu bairro para poder trabalhar lá, sempre sendo mais, não vou, por que não? A gente tem que, quem trabalha com saúde roda, vai em todos os campos possível. Eu acho que é interessante, pegando aqui, né? Eu sou meio... Às vezes eu viajo, né? No outro dia eu estava numa avaliação, o pessoal falou que eu brinquei com o celular, né? Falando de juntar conhecimento, juntando o celular com a capa, né? E a pessoa pode ter sede, o copo d'água está na frente dela, ela morrer de sede. Se ela não for pegar o copo d'água, não levar a boca e não beber, ela não vai matar a sede dela. Exatamente. Mas ela tem acesso ao copo d'água, mas ela não quer pegar. E isso, às vezes, muitos dos nossos alunos, muitos dos nossos colegas de profissão têm acesso ao conhecimento, mas eles não querem beber dessa água. O conhecimento está ali. E isso é importante. É que hoje em dia todo mundo tem acesso. Né? Não, o conhecimento está na palma da mão. Exatamente. Né? E o conhecimento te liberta. Será que as pessoas querem ter essa liberdade? Que eu acho que lidar com isso, né? Esse é um grande problema, porque o conhecimento tem uma coisa também que é engraçado, que as pessoas têm um medo de perguntar assim pra você, cara, como é que eu faço isso, hein?
Será que você pode me dizer? Ou medo de dizer que eu não sei. Sabe? Não tem vergonha, não. Mais dicas aí, gente. Gente, a gente não tem que ter medo, a gente tem que trabalhar em equipe pra gente melhorar e levar pra pessoa. Até porque alguém já quebrou a cabeça pra poder ter esse conhecimento. Divide-se, né? Vai engrandecendo. Quantas vezes sai que eu pergunto, Siciliano, tem isso pra ser feito? Como é que é isso? A mesma coisa. E assim uma a gente troca, vai trocando, porque eu sei que eu vou levar o melhor pra pessoa que tá ali confiando em mim. Dança. Já fez parte da sua vida? José Carlos Siciliano. Já. Que forma? Eu já trabalhei, já dei aula em academia de coletiva, de taibo, de lamba aeróbica. Mas a aeróbica naquele tempo auge? Naquele tempo Você auge. apresentava? 2000, 2001. E como é que era, assim? Era sexta-feira à noite dando aula na academia de lamba aeróbica. Tu quer mostrar um pouco? Não dá. O tempo enferrujou a gente. Mas Mas tinha dancinha do avião, tudo isso. Segura o tchan, a gente ia lá. Isso aí é um recado pros alunos do Siciliano. Peçam pra ele dançar e filmem. E marca a gente. Vai ser muito legal essa parte. E aí você também se envolveu na onda da lamba aeróbica, então? Também. Pescaria, avião, tudo Avião, tudo isso. E em que momento você dava essa aula? Por quê? Não, quando eu estava acabando a faculdade, porque eu já trabalhava, já era provisionado, já estava atuando na academia, né? E aí, lá, 2000, 2001, 2002, a gente dava essas aulinhas. Tem vídeo? Não deve ter, né? Não, na época era VHS. Não tem nenhuma fita? Não sei, porque se tiver uma fita, essa vai ser comprometedora. Se a gente achar, o link vai estar aqui, ó. Pra você ter uma ideia. Então eu vou contar um grande perrengue da época de faculdade, que a galera acho que não tem vídeo dessa época, porque a gente fez. É bom você parar com café, senão você vai jogar. Porque eu fiz faculdade na época daquela novela do Clube das Mulheres. E a gente fez uma apresentação de Clube das Mulheres dentro da faculdade. Tu não fez isso, não. É sério? Tem vídeo disso? Não deve ter vídeo. VHS não tem pra isso, não. Eu tô com medo de perguntar, mas eu vou perguntar. Qualquer coisa a gente edita. Como é que foi essa apresentação? Não tem como tu dar. Não precisa fazer. Não, tipo assim, a gente usava a roupa e botava velcro do lado. Jesus! Metia o. Mesmo na época da dança? Também. Cara, você devia ter o sex appeal muito floral. Transformador. Vocês imaginavam essa? Transformador. Tá vendo? José Carlos Siciliano, sex appeal aflorado. Parabéns! As pessoas veem, tá vendo? Quem vê close não vê perrengue. Não é? Acho que vale uma hashtag. Quem vê close não vê perrengue. Aproveita e coloca aqui embaixo lá qual foi o seu close de hoje e qual o perrengue que você passou na sua vida. Hashtag. Quem vê close não vê perrengue. Mas aí a pergunta que eu não quero calar: agradou? Acho que sim. Acho que sim. É melhor também entrar muito nesse melhor porque aí tu vai ter outro problema. Desse falar. Vamos voltar para Mas isso é importante mostrar que o profissional de educação física tem que estar preparado, porque eu não cheguei, assim, eu trabalho com a dança, você mas vai ter outra revelação também? Não, eu trabalho com a dança, mas assim, o que acontece? Muitas vezes você está dando aula e chega assim, gente, faltou o professor tal. O que tem de profissional fugindo, se escondendo, porque não vai dar aula, porque não sabe dar aula. Então, acho que é mais ou menos o que o Siciliano está fazendo aí, ó. Se você olha geralmente pro professor, você fala, ele vai pra musculação, ele vai não sei pra onde, vai pra natação. Mas é isso, atividade coletiva, acho que é um movimento muito forte, né? Sim, eu vou contar uma coisa assim, conhecido nosso. Era Ilha dos Pescadores? Por exemplo, por exemplo assim, o André Fernandes, o André. Eu conheci o André como aluno dele no curso de spinning. Caramba. Eu fui aluno do André no curso de spinning. E a gente brincou na época que ele estava fazendo um curso e eu já estava começando a ganhar um pouco mais de peso. E eu falei assim, ele falou assim, se tu fizer minha aula toda, você ganha um presente, né? E aí no final eu ganhei uma garrafa porque eu fiz a aula, fui lá toda, a gente brinca até hoje, eu e André com isso. E daqui a pouco eu peguei um case meu que eu tinha da época de CD, as pessoas não conhecem o que é isso, todos eles mixados para poder aula de dança, aula de spinning, aula de ginástica localizada, tudo isso. A gente brinca tinha aqui, mas na época realmente a lamba foi um boom, cara. Não, você tinha, todo mundo, na verdade você tinha lamba aeróbica, na época 2000, 2001, 2002, você tinha lamba aeróbica, você tinha o spinning entrando, né, porque depois ficou o Cycle Indoor por conta do Johnny D, e você tinha o Taibo,
que era o Taibo, que veio a linha do Body System com Body Combat, e você tinha o Body Combat e o Taibo, que você só podia usar a marca Body se você comprasse, como você só podia usar o Taibo se você pagasse. Então eu dava essa aula sexta-feira à noite, às vezes, na academia, eu trabalhava com Taibo ou com a lamba aeróbica. E como é importante o profissional vivenciar, né, as suas diversas intervenções. Ou seja, um professor que vai à sala de aula tem que ter vivência. Sim. Exato, entendeu? Tem história para contar. Sim. Tem história para contar. Quando você vai falar para o teu aluno, você não está falando algo que você leu nos livros, é algo que você viveu. Zé Carlos Siciliano, que teve... Se alguém tiver, coloca nos comentários o link. Tem um vídeo seu dançando numa quadra que os seus alunos fizeram perto da arquibancada. Não teve um lance desse? Teve sim. Teve um vídeo desse. Recentemente teve um vídeo da faculdade que o pessoal fez agora da recepção dos calouros. Tava lá no cantinho. Porque não adianta, cara. Vamos voltar de novo. Concentrar de novo. Cara, muito bom isso, muito bom. Sheila. Sim. Quem fez o vídeo, eu vou falar o nome da aluna. Então fala. Foi a Kelly. Kelly. Acho grande carinho pra você, gratidão por ter filmado. Kelly de Nova Iguaçu. Coloca nos comentários o link que a gente quer assistir. Tá? Que aí a gente reposta. Coloca. Experiências. Sheila, a gente sabe que o mercado ele tem uns embates, vou abrir uma aspa aqui muito grande, desnecessários, entre fisioterapia e educação física. E aí você vai na contramão dessa discussão. Você tem o empoderamento das duas, né, as duas intervenções. Como é que isso acontece? Como é que você foi recepcionada, seja pelo mercado, seja pelos alunos? Como é que você enxerga essa tua interação interna, né? Na verdade, quando eu fui fazer educação física, eu percebia, né, em alguns momentos, até alguns mesmo, olhando de uma forma diferente, falei assim, nossa, mas você está fazendo educação física por quê? Se você já é fisioterapeuta. Aí eu comecei a perceber, acho que eu mudei desde a sala de aula com os próprios alunos. Porque eles vinham assim, mas você está fazendo ao contrário, geralmente faz educação para depois fazer fisioterapia. Eu falei, não existe ao contrário, existe o que você quer trabalhar. E, na verdade, eu comecei a mudar a essência do aluno na sala de aula. E eles começaram, são amicíssimos meus até hoje, esses alunos, a gente se formou, foi muito legal a nossa formatura. E grande parte deles vieram fazer fisioterapia depois também. Que legal! Elas apresentaram TCC, eu estava na banca de TCC, eu estava apresentando TCC também, e elas faziam agradecimento para mim. A Sheila, que é nossa amiga de sala de aula, é fisioterapeuta, a gente aprendeu a ver como é importante trabalhar as duas essências. Então, eu acho que eu consegui o que eu queria. Eu queria, quando você falou, por que você foi fazer? Para entrar no mundo da educação física e falar, gente, vamos trabalhar juntos. Vocês não têm noção como é que isso é rico. A gente tem que orientar, como eu sempre fazia antes, aos meus pacientes, que precisa do exercício físico para qualidade de vida, é necessário saúde mental, físico, funcional, tudo. E assim, você fazendo esse trabalho, você tem a saúde plena de um paciente. Hoje, eu faço as duas coisas, sem precisar, é mais fácil para mim hoje. Mas o que eu pensei quando eu entrei, na verdade, como uma forma, não é uma política, mas uma forma... de quebrar uma barreira, talvez. De quebrar, de interagir, tipo assim, olha, a Sheila sou eu, cara, eu não faço nem uma coisa nem outra. Eu consigo falar com as duas pessoas e trazer essa conformidade, porque a gente faz isso na faculdade. O que a gente faz com os alunos? Trabalha juntos, educação física e fisioterapia, vamos fazer uma atividade juntos? Você vai fazer isso, o fisioterapeuta vai fazer isso. Elas são, e aí eu vou passar a palavra para você, as duas são antagônicas ou complementares? Eu acho que o lado professor aflorando, né, aqui nesses momentos, a gente fica aqui sem programar nada, a gente devaneia. E aí você fala antagônicas ou complementares. Eu acho que existem as profissões, e aí eu vou fazer uma analogia tirando das profissões, que eu gosto de fazer muito isso na docência, né? Eu tenho café, eu tenho leite, eu tenho chocolate. Eu posso tomar meu café, eu posso tomar meu achocolatado, eu posso tomar o leite. Eu posso tomar o meu café com leite, que a profissão é juntar as duas profissões, e ele fica muito bom o café com leite, como eu posso juntar o café com o leite e o chocolate, eu faço um cappuccino, jogo a canela em cima, olha como é que eu estou agregando as profissões. Então as profissões, elas existem independentemente, mas quando eu consigo juntar elas, o resultado é muito melhor. E aí, gente, o que acontece isso? A partir do momento que eu fui estudar,
estudar, eu fui conhecer o currículo da educação física. Se você pegar o currículo da educação e da física, você fala assim, cara, é praticamente igual da físio. O que se destaca são os esportes. Tirando os esportes... E algumas clínicas de tratamento. Mas então, se você olhar, você fala assim, gente, você pode ser muito melhor no seu trabalho. O cara acabou de sair da faculdade, né? Por que não lhe dar continuidade? Né? Seja qual área, mas eu digo que é mais fácil a agregação desse currículo. É interessante, pegando a tua fala, porque a gente vê muito recriminarem isso na área da saúde, quando a gente fala de fisioterapia e educação física. Mas quando você fala que o cara faz administração, RH, contabilidade, cara, depois, caramba, complementou, então complementa na área da saúde. Eu vejo hoje o cara da educação física, da fisioterapia, da nutrição, da psicologia trabalhando. Esses 4, então, se juntar em excelência. Pô, é um profissional excelente. É o famoso, é o cappuccino, quando eu brinquei, é o cappuccino, que é o café, o leite, o chocolate e a canela. E tem a noção da real importância ser a evolução do paciente, né? E aí quando a gente junta, por exemplo, essas 4 intervenções, a gente busca excelência. Então, assim, eu posso contar um caso? Você deve, você está aqui para isso, você está em casa. Como eu trabalho, na verdade, continuei sempre trabalhando, né? E aí, quando eu me formei em educação física, a gente abriu um túnel. Caramba! Eu não sabia o que fazer com essas ferramentas na mão. Que coisa, legal, né? Eu falei assim, puxa, eu posso levantar essa bandeira e mostrar isso para as pessoas, que realmente é uma ferramenta, nesse mercado que a gente está, que é tão difícil, que a gente está com tantas dificuldades no mundo, o que a gente pode fazer? Brigar? Não, vamos estudar, vamos correr atrás, vamos nos especializar. Hoje, gente, eu estou colando grau na licenciatura em educação física, tá? Sai hoje, então olha só, eu nem queria licenciatura não, hein? Não queria não, hein? Aí eu falei, por que não? É mais 1 ano e meio, vou fazer. Tudo começou com uma busca, né? Tudo começou com uma provocação lá atrás. Foi isso aí. E aí o mestrado, as especializações em pilates, em treinamento resistido, emagrecimento, na parte de saúde do idoso, envelhecimento, comecei a fazer tudo que agregasse para eu ter mais ferramentas de trabalho. E aí, dentre todos essa vivência com a física, com a educação física, de unidade hospitalar, saindo no paciente, trabalhando com o paciente em casa, depois reabilitando e trabalhando com a educação física, o paciente precisava do exercício, eu comecei a agregar tudo isso. Aí eu tive um momento muito especial também, deve ter mais ou menos 3, 4 anos, justamente quando eu me formei, eu fui chamada para fazer uma avaliação, né, de uma pessoa. E ela me permitiu falar o nome dela, logicamente, hoje é uma grande amiga também, e a educação física me proporcionou, e logo depois a fisioterapia também. É a mãe dos youtubers Felipe Neto e Lucas Neto, é a Rosa Neto, né? Ela, na verdade, procurou, né, através de uma outra senhora que é minha paciente de pilates, que é vó do Felipe Neto, e eu não sabia, e ela me indicou para a mãe deles, né? Porque ela precisava emagrecer, perder peso. E aí o que acontece? Ela falou assim, pô, mas eu tô com problema no joelho. Ela falou assim, vou indicar a Sheila, porque a Sheila é fisioterapeuta e profissional de educação física. É o tal do diferencial que a gente ia falar. E eu tenho feito bastante atividades no CREF, até mesmo para emagrecimento, obesidade, aqueles treinamentos que a gente tem para poder fazer. E aí ela precisava de um trabalho especial, educação física, né, nas atividades especiais, principalmente acima do peso, e foi articular. Então, quando eu cheguei na casa dela, da Rosa Neto, eu falei, gente, o que aconteceu? Olha, tudo isso a gente fazia no trabalho, sem procurar, sem buscar. Cheguei lá e comecei a atendê-la para o emagrecimento. Só que ela tem um problema articular. E não adiantava botar ela no trabalho aeróbico, uma corrida, uma marcha, se ela não tratasse o joelho. Aí a gente tratou o joelho dela e o médico ia cobrar um valor exorbitante para ela fazer uma cirurgia. Acabou que não precisou de cirurgia, físico e educação física. Reabilitou, recuperou. Ainda brinco com ela, né, Rosa? Assim, olha, minha filha, o que aconteceu? Não fez a cirurgia. Acho que 1/3 do que tinha que ser pago ao médico tem que ser dado. Pois é, tá vendo, Rosa? Aí, hashtag fica a dica, Rosa. Não precisou. E aí a gente começou. Aí a mãe dela, com 94 anos, que é o meu maior currículo,
ela começou atendimento na polineuropatia, alterações circulatórias e tudo, foi fisioterapia com ela, mas depois entrei na piscina com ela, hidroginástica, aula de hidroginástica lá na piscina. E há mais ou menos 6 meses ela caiu em casa, fraturou o fêmur, né? Fraturando o fêmur, foi para o hospital, entrou a fisioterapeuta para atendi, foi para casa, reabilitamos de forma intensivamente, começamos um pouquinho de exercício físico para ela e hoje ela está em Portugal, depois de 4 meses viajando. Essa é a maior vitória, né? É o famoso, do jaleco ao apito. É isso aí. Perfeito. Então, assim, acabou que hoje nós temos atendo a Rosa, a mãe dela, em momentos o Lucas Neto também atendo também. Então a gente tem esse trabalho sendo realizado graças à união da educação física com a fisioterapia, mas também de você ter paciência e com calma, sabe? Essa tua fala, Sheila, eu vou pegar 2 coisas que eu acho fundamental nessa tua trajetória que você falou. A primeira foi a busca pelo conhecimento. Você falou a todo momento que eu busquei. E a outra é a postura profissional do networking. Você só foi indicada porque você já exercia um bom trabalho. Sim, então, acho que esse é um bom recado que a gente pode deixar, né? A busca pelo conhecimento sempre. E a postura profissional, né? Na busca pelo conhecimento, tá? Vou falar porque é interessante isso. Não se achar superior. Porque, perfeito. vamos lá, eu vou falar, por exemplo, a Sheila, com toda a formação que ela tem, é uma professora universitária, mestre, 20 anos de atuação na fisioterapia, mas ela se posiciona, se coloca como uma aluna para buscar o conhecimento. Não tem isso, eu sei. Não tem eu sei. Porque eu posso assistir uma aula de 2, 3, 4 horas. Se naquela aula eu conseguir tirar uma informação diferente, já valeu a pena. Isso é que é importante. Então a forma como eu vou estar predisposto a receber aquilo. Agora se chegar na aula, não, isso saiu, já sei, porque a gente tem muito disso hoje, principalmente com as redes sociais. Você tem uns alunos que se acham já os profissionais. Isso aí. O cara está no primeiro período, acha que é profissional. Isso. E não, isso em todas as profissões. Não, o cara tem que ser, assim, ele tem que estar predisposto a aprender. Se você se coloca predisposto ao aprendizado, independente da tua titulação, desce um pouco, vai lá, humildade, estou aqui, não, vem aqui, vou sentar. Quantas vezes a gente vai conversar e a gente troca, é um momento de aprendizado, seja eu com a Sheila, eu com a Sheila, com colegas nossos, Júlio, Marquinhos, cada um. Todos eles estão ali para ensinar a gente está trocando. E nessa história toda que a gente falou mais uma vez, a sorte... Poxa, que sorte, você trabalha com a família Neto, você frequenta a casa da família, caramba, que sorte! Na verdade, eu acho que foi realmente esse caminhar da profissão. Para quem está assistindo aqui, viu que não é sorte, né? Não pode ter tido a sorte, mas se não tivesse a competência, ela teve a oportunidade. Então, muitos, na verdade, geram esse momento foi o que ele acabou de falar, ter humildade. Você está trabalhando, você não está expondo o seu paciente nem seu aluno. Isso é outro ponto. Caramba, você atende fulano, vou virar marketing, vou só mostrar isso. Não é isso, gente. Né? Então eu acho que na verdade é importante a gente passar a informação, a gente mostrar, ver quem é a Sheila Torres, quem é o José Siciliano. É estranho falar do José eu Siciliano. te falei que é estranho, é estranho. Saber quem é o Cici, entendeu? Por quê? Porque na verdade as pessoas precisam conhecer realmente a trajetória e ver que nossa trajetória deu certo e vai continuar dando certo. Eu acho que esse programa, esse episódio, né, ele ilustra muito isso. Porque se você bota, vou dar um exemplo, tá? Bota um stories, talvez, atendendo a família Neto, alguém vai olhar e fala assim, essa tem sorte. Mas aconteceu, eu até brinquei com a Rosa, eu falei assim, botei lá que eu estava atendendo o Lucas, ele precisava trabalhar a flexibilidade dele, que ele está fazendo jiu-jitsu, aí eu coloquei a foto dele comigo, nossa, a quantidade de pessoas, eu falei assim, olha, pedindo foto dele, pedindo isso, pedindo não sei o que, eu falei, Rosa... Tá vendo, quando bota foto comigo, ninguém pede, tá vendo? Talvez o pessoal que lembra daquela época da Lamerópica vai pedir. Aí acabou assim, mas ninguém perguntou do tratamento. Exatamente. Cara, isso é o maior problema, ninguém perguntou do tratamento. O que você fez? O que foi? Porque eu mostrei um antes e depois, era pra ter falado, como é que você fez isso aí? Que legal que foi, como é que foi essa atividade? Mas sim, a imagem é outro problema, viu? Infelizmente a gente vai começando a caminhar pro final. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Rosa, obrigado, tá? Beijo. Pra gente já começar a direcionar pro final,
como é que vocês conseguem visualizar o atual mercado? E aí eu acho que talvez vocês possam falar mais na visão de cada um da sua especialização, principalmente para ou quem está entrando no mercado, ou talvez para um profissional que busca uma recolocação. Como é que vocês estão enxergando aí e aí fica a critério de vocês, de oportunidade? Eu vou falar, eu recentemente, assim, apesar de ter uma experiência vasta na saúde, mas hoje o mercado que eu vejo no meu dia a dia, o aluno quer saber o que está sendo feito. E por quê? Ele quer conhecimento. Hoje ele chega para o profissional de educação física e fala, eu fui no médico, ele me deu esse exame, você pode ver? E aí o cara olha e fala assim, eu não sei ver isso não. O que o cara tem que fazer? Vai correr, posso? Tira uma foto, manda para mim que eu vou dar uma olhadinha para você. Então, ele hoje ele começa a comparar, caramba, por que está acontecendo isso? Por que melhor? Ele quer ver a sua fala. Logicamente com a atividade, com o retorno, tudo isso. Mas o mercado hoje, com a saúde impressa na educação física, ele está buscando essa realidade. Aquele que vai entrar na sala de aula para realmente sentar, esperar passar o tempo, pegar o diploma e fazer, eu vou aprender quando eu for. Eu vou contar uma história rapidinho de uma academia que eles fizeram um teste. Então o teste era o seguinte, você dá uma aula. Muito simples, tu é professor, você tem que dar aula. Ou você vai com o celular vendo que você vai dar aula, né? Muitos fazem isso, né? E aí, tudo bem, o cara foi lá, pegou o equipamento. Não. Eu quero que você dê uma aula sem nenhum acessório. Aula raiz. Sem nada. Você pode usar no máximo halter, uma cara, mas eu quero que você dê uma aula somente do peso corporal. O cara não sabia dar, tinha a mínima noção disso. Então esse aí não serviu, porque essa academia queria realmente um profissional que soubesse trabalhar com a expressão corporal. Né? Pois é, porque você cria. Então essa área que eu falo também é uma outra área de destaque, é o Pilates, é o Met Pilates, que tem crescido desde o momento da pandemia, necessitando da flexibilidade, da força, da resistência, do posicionamento corporal, prevenção de lesões, de hérnia. Tem que, mas tem que estudar muito isso, sabe? Não é simplesmente lá pegar as fotozinhas e reproduzir. Quem quer reproduzir, gente, não tem mercado, porque o aluno pergunta e compara. Tem que conhecer biomecânica e anatomia. Isso aí. Você falou isso no meio do nosso bate-papo, né? O mais do mesmo. Não dá mais para ser o mais do mesmo. É interessante quando a gente fala dessa questão do aluno, né? Que a Sheila fala do exame. E outra coisa, é conhecer o exame, né? Conhecer o laudo. Porque o laudo vem de... Se alguém errou, você vai em cima do erro do outro. Então aprende. Eu não sei. Aprende, faz um curso. Faz um curso. A internet está aí, te ensina também. Hoje também tem essa vantagem. Vai aprender. Se você ficar lendo, vai buscar. Se você conhece a anatomia, você olha para o exame. Isso. É muito importante. E a questão do mercado de trabalho, quando eu falo, né, as pessoas ficam assim, porque a gente vai ser substituído pela máquina. Não vai. Não vai. O ser humano, nosso cérebro humano, ele tem, por mais, a gente está conversando aqui várias coisas e pode ter certeza, provavelmente no celular de alguém que está assistindo vai aparecer daqui a pouco sobre o que era lamba aeróbica. Quem não sabe vai buscar lá nos primórdios, tudo isso vai aparecer essas coisas. A gente começou falando de primórdios, E é interessante porque o cérebro humano, quando você vai estudar, ele tem duas características básicas. Né? Duas características básicas, que é emoção e curiosidade. A máquina não tem emoção e curiosidade. Você pode simular uma emoção. A inteligência artificial, ela vai repetir a emoção, mas ela pode repetir algo que você tenha experimentado, mas ela não vai conseguir fazer igual, porque aquilo depende das tuas memórias afetivas. Então a emoção e a curiosidade, ela depende. Então você lida com pessoas, você lida com toque, você lida com carinho, com afetos, para poder afetar, para você impactar as pessoas. Então quando você fala de emoção e curiosidade, não adianta que não vai ter máquina que vai substituir isso, porque a emoção depende de cada momento. A curiosidade é algo que vai surgir em cada momento. Eu estou conversando aqui, vocês podem estar assistindo podcast, se começar uma confusão do lado de fora, vocês vão desligar, vão dar um pause e vão lá ver o que está acontecendo. Porque você vai ver. Porque a curiosidade do cérebro humano é isso. Então não adianta, o mercado está ali. Eu preciso ser curioso também para o conhecimento. E daí você acaba dando o melhor para o seu aluno. Isso é verdade. Tudo aquilo que eu vou buscar, eu busco. E eu acho que o mais importante de tudo é trate o seu aluno, tá, como
com aquele carinho que você trataria a pessoa que é mais importante para você. Se você tem um filho, imagina que o teu aluno é o teu filho, imagina que o teu aluno é o teu pai e tua mãe, que com certeza você vai ter excelência no teu trabalho. Trate como você queria ser tratado. Exato. Acabou. Até porque você quer que seu filho seja tratado bem. Aquela pessoa é filha de alguém ou mãe de alguém. Isso aí. Verdade. Pessoal, que bate-papo, né? Que momento, que construção. Acho que esse bate-papo nosso deixou muitos recados, né? Quem está assistindo vai usar a tua primeira frase, vai ter a chave virada em várias pessoas. E aí eu passo a palavra para vocês para poder se despedir de todo mundo. Tá ótimo, então. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a todos, né, por esse convite. Como é bom a gente falar sobre o que mais a gente gosta de fazer. Como eu falei no início, eu quis levantar uma bandeira e consegui, tá hasteada, tá lá em cima. Porque realmente é isso que eu proporciono na minha sala de aula, para o meu aluno e para os meus amigos. A gente trazer realmente essa vivência. Não desanima não, gente. Como o Siciliano falou, curiosidade. Se a gente deixou de ficar curioso, a gente está morrendo. A gente tem que ter curiosidade, tem que buscar, tem que conhecer. E tem que sair dali quando você atende seu aluno e falar assim, caramba, que aula que eu dei. Caramba, o que eu fiz para esse aluno? O seu trabalho dessa forma, realmente você está fazendo de forma legal. Se você é aluno, não fica pensando, né, acadêmico, não fica pensando só, eu tirei 9, tirei 10, que bom, passei o semestre. Pense mais do que isso, gente. Sabemos que a nota é importante, mas pensa mais do que você está fazendo também, tá? Tenho certeza que eu acho que com esses pontos aqui vai gerar realmente uma necessidade de você gerar essa vibração de conhecer e falar assim, puxa vida, eu tô na área certa e vou buscar, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu não saí de uma profissão e entrei em outra. Eu não troquei de profissão. Eu uni as profissões. Tá bom, gente? Obrigado, tá? Tá vendo? Deixou o sarrafo aqui, ó. Deixou o sarrafo. Quero ver. Vambora. Vamos lá, né? Eu acho que queria agradecer, né? Primeiro que é um bate-papo com amigos. Isso é muito bom, né? Agradecer ao CREF1, agradecer ao Jorge, agradecer a Sheila por estarmos aqui junto e falar que educação física é movimento. Movimento e não é movimento retiro uniforme. Na verdade, a gente tem que pensar que a gente tem que sair da inércia a todo momento. Se você está estagnado, seja numa velocidade constante, ou seja parado, que é o que a inércia faz, na verdade, tem uma coisa errada, tem que estar se movimentando. E aí, sejamos tubarões. Porque o tubarão, até quando está dormindo, está se movimentando. Então acho que é legal isso pra gente falar da educação física. Aqui, bate aqui. Não, aqui. É equipe. Ele guardou essa no final. Tá bom. Queria agradecer a todos, tá? E falar pra vocês, a profissão só tem a crescer, depende de cada um de nós. Nós somos a empresa, né? Nós somos a nossa empresa e estarmos envolvidos com a profissão. Isso que é de extrema importância. Esse envolvimento com a educação física faz toda a diferença, tá? Somos uma profissão, hoje, com 24 anos de regulamentação. Novinha, tá? Fisioterapia, Decreto-Lei 938, de 13 de outubro de 69. Ele vai ser fisioterapeuta, viu? Aí, tô te falando. Cobrem aqui no comentário. O nosso, 1º de setembro de 96, cara, são profissões que são agregadas, assim, ó, tem que trabalhar juntos. Não tem educação física, fisioterapia, nutrição, psicologia, medicina. Saúde, é equipe multiprofissional, gente. tá? Não tem acima nem abaixo, é isonomia. Isso é que é importante. Então, o importante pra gente é estar nessa profissão constante em movimento. E aí se envolva e sensação de pertencimento. Eu faço parte. Porque é muito engraçado, né? Eu vou dar um exemplo do aluno. O aluno, quando tira 10, ele tirou 10. Quando ele tira 2, o professor deu 2 para ele. E a gente, muitas vezes, quando a gente quer fazer crítica, a gente fala, educação física, o conselho, isso aqui. Não. Somos nós. Educação física somos nós. Isso que é importante. Não culpe ninguém, faça o seu, gente. Bom, pessoal, falei que vocês tinham que acompanhar até o final. Isso aí. Gratidão a vocês por terem conseguido dar uma fugida na agenda alucinada que vocês têm para bater esse bate-papo. E agradecer a você que acompanhou a gente até o final. Até semana que vem.